Olá, que tal a gente conversar um pouco sobre o papel, a importância da igreja na vida das crianças? E também, por que não, a importância das crianças na vida da igreja, na sociedade como um todo também. As crianças que são muitas vezes desprezadas, historicamente desprezadas na sociedade, que sofrem abusos, que são exploradas, maltratadas, colocadas em segundo plano. Os próprios discípulos de Jesus, ainda imaturos e refletindo o conceito prevalecente em seu século, eles discriminaram as crianças que se aproximavam de Jesus e queriam a sua atenção. Agora, Jesus repreendeu a tais discípulos que estavam impedindo que as crianças incomodassem o mestre. Não, elas vão incomodar essas crianças. Então, tomando o tempo dele, ele é muito importante para perder tempo com criança. Esse era o conceito daquela sociedade a respeito das crianças. E Jesus repreende os discípulos. Não impeçam que as crianças venham a mim. Não. Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, o valor das crianças e as crianças sendo colocadas como exemplo para os adultos. Olha só que interessante, Jesus acolheu as crianças. Tem um outro episódio em que Jesus ressuscita uma criança, a filha de Jairo. Ele traz essa criança à vida, uma criança que está na morte, é levada à vida. Então Jesus leva a vida às crianças. Ele curou as crianças, ele abraçou as crianças, ele falou, ministrou na vida das crianças. E isso precisa marcar, impactar toda a atitude de nós, cristãos adultos. Sejamos pais, tios, avós, amigos. Sejamos, como Jesus, amigos das crianças. Vamos dar a elas a devida atenção que elas merecem, carecem. E toda acolhida, todo cuidado, toda proteção devida à criança. Paulo exorta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu quando criança, com a sua avó, com a sua mãe. Então, trata-se de um discípulo de Jesus Cristo desde a mais tenra idade. E que privilégio, que poder isso tem sobre a existência de alguém. Ter sido instruído, devidamente instruído, na sã doutrina, no Evangelho, conhecer a Jesus, conhecer a Cristo, desde criança. Assim como Timóteo, eu também tive o privilégio de frequentar a igreja desde a mais tenra idade. E tinha uma igreja metodista livre na rua de casa. Eu não perdia uma escola dominical. Eu não sabia nem ler e escrever, já tinha uma Bíblia. E eu levava a Bíblia para a igreja. Eu gostava da Bíblia, ainda que não soubesse ler e escrever, já tinha ali um carinho por aquele livro que contém a palavra de Deus. E fui aprendendo histórias do Antigo, do Novo Testamento, valores cristãos. E os meus heróis passaram a ser os heróis bíblicos, os heróis da fé, daquela galeria de Hebreus 11. Minha admiração, minha identificação. Eu devo muito, mas muito mesmo, às minhas professoras e professores da escola dominical. As mulheres marcaram muito mais nesse sentido. E eu devoto a elas assim uma consideração tremenda. A escola dominical era tão boa naquele tempo da minha infância que me levou a ter uma paixão
pelas Escrituras. Além do conhecimento que ela trazia, ela me despertou o amor por Cristo, o amor por Deus, o amor pela palavra. E na minha adolescência eu comecei a comer da palavra de Deus, a me alimentar dela. E é interessante que comecei a ler de maneira assim muito sistemática a Bíblia. Isso tudo devido à instrução que eu recebi ali na escola dominical. É claro, o papel da minha mãe também, muito importante, da minha avó. Olha só, a semelhança de Timóteo é grande nesse quesito aí, porque minha avó é uma inspiração para mim. Minha mãe também, igualmente. E as mulheres, tive uma vizinha que também me impactou muito a vida. Então eu aprendi a amar as coisas de Deus e a Deus através da vida, da palavra, do exemplo, da atitude dessas queridas irmãs. Indo para a escola dominical, para a igreja, mais uma vez, as professoras, as mulheres. Mãe, professora, olha o papel aí das mulheres na educação e na instrução. Os homens também podem e devem participar. Eu também fui professor de escola dominical, de juniores. É importantíssimo. Isso fez diferença na minha vida quando me deparava com as tentações do mundo, diante de pressões, desafios. Como faz diferença, como abençoa a palavra de Deus, como santifica, como guarda e como Deus fala ao coração dos pequeninos, das crianças. No último final de semana, as netinhas, tenho 2 netas, elas estavam aqui em casa e num determinado momento fizemos um culto doméstico. Veja aí também a importância dos pais, dos avós, dos familiares, do culto doméstico, essa conciliação. A igreja não é restrita às 4 paredes ou aquilo que acontece naquele edifício. A igreja somos nós. A igreja se estende para casa, para a família. A gente tem que entender esse conceito de igreja. Então, a instrução dos pais, muito importante. A consciência dos pais é vital. Discipular os pais para que eles discipulem seus filhos, sejam bons exemplos, instruam e não deleguem a instrução cristã, a educação cristã de seus filhos, única e tão somente as atividades ali da igreja, dentro do edifício. Não, é muito importante o papel da família na educação cristã. Essa cooperação, essa justa cooperação de cada parte. E as netas estavam aqui, fizemos um culto, eu estava falando até sobre o credo apostólico, elas faziam muitas questões. É muito intrigante, é maravilhoso ver o interesse delas pelas coisas espirituais. E num determinado momento, quando a gente falava sobre juízo final, a minha neta Isabel, a gente chama ela de Bebel, 6 anos de idade ela tem. E ela fez a seguinte questão: Deus fez 2 milagres na minha vida. Ele me salvou quando eu estava morrendo afogada, disse ela, lembrando desse episódio que foi muito crítico, esse livramento maravilhoso que ela experimentou e que ela atribui à ação de Deus. E também quando ela foi curada de bronquite. Ela citou essas 2 coisas, falou: vovô, eu recebi esses 2 milagres, isso significa que eu vou para o céu? A pergunta dela, olha a preocupação dela com as coisas da alma, com o destino eterno, com a questão do juízo final, com a questão da salvação da alma. E aí eu respondi a ela o seguinte:
Isso significa que Deus te ama muito, que Ele se importa com você, que Ele te quer bem. Tanto que Ele enviou Jesus Cristo para carregar seus pecados, para perdoar as suas falhas, para pagar o preço da sua redenção, para te dar a salvação, para te levar para o céu, para você poder viver com Ele eternamente, para sempre. Ele te ama tanto. Sabe o que aconteceu nesse momento? Ela começou a chorar, mas chorou, se emocionou, e aí a gente perguntou: Bebel, por que você está chorando tanto? É porque eu descobri que Deus me ama muito e que Ele vai me levar para o céu. E ela ficou muito tempo ali, emotiva, chorando, e depois ela disse uma coisa que foi muito linda, muito tocante. Ela perguntou para mim: Vovô, você já adorou a Deus assim, de maneira tão profunda como eu estou adorando agora? Sentindo isso, o meu coração está explodindo, ela disse, e chorava. Meu coração está explodindo, vovô. Às vezes até parece que eu vou morrer de tanta emoção. O Espírito Santo tocando no coração dos pequeninos, das crianças. É muito importante a gente ensinar as crianças a orarem, a conhecerem a palavra de Deus, a terem experiências com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo. Experiências de resposta às suas orações. Então, os professores de escola dominical, pastores, líderes, os pais devem levar as crianças a terem experiências concretas com Deus. Não é apenas uma instrução, é uma vivência, é experimentar as coisas de Deus, é ter experiência de resposta à oração, é ter experiência do valor da palavra, do valor de Deus na vida, né? Então é muito importante e é impactante, faz diferença. Não quer dizer que a criança não vai ter seus altos e baixos, mas, como diz as Escrituras, ensina a criança no caminho que deve andar. Mais tarde, vai acabar não se desviando. E se tiver algum tropeço, terá nesta base a força para se reerguer. Agora, ensina a criança no caminho que deve andar, não pode ser entendido como apontar o caminho. Olha, esse é o caminho, meu filho. Então, cuidado, pais, mães, né? Mães com fé. Mães com fé não ensinam apenas através da palavra, mas através da atitude. Elas não dizem para as crianças: é bom ir à igreja. Vá lá, meu filho, vá lá, minha filha. Vou te levar à igreja, vou te deixar lá, é bom para você. Não, ela vai à igreja. A mãe, o pai, o cristão, ele dá o exemplo do valor da igreja indo à igreja. As atitudes falam muito mais alto do que as nossas falas. E se as nossas falas não estão em coerência, não estão condizentes com aquilo que é o nosso comportamento, a nossa atitude, olha, mais cedo ou mais tarde a criança vai aprender que igreja é coisa de criança. Por quê? Porque os pais não estão lá, ou fazem muito pouco caso das reuniões dos cultos, ou levam a coisa de qualquer jeito. Olha só o perigo. A palavra de Deus é importante, leia a Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, se você não demonstra que ela é importante para você, tá entendendo? A oração é importante, mas se você não ora, se seu filho, sua filha, se as crianças não percebem que a oração é algo de valor
na vida daqueles que são seus tutores, pais e professores, líderes, aí complica, né? O amor de seus filhos a Cristo e à igreja passa pelo seu amor por Cristo e pela igreja. Olha só como isto é vital para a criança. Agora, o papel da igreja na vida da criança se estende, vai mais além da instrução bíblica, porque tem a ver com o bem-estar da criança como um todo. Diz respeito às suas emoções, aos dramas de sua existência, onde ela vive, como é a sua família. Ela está sendo vítima de maus tratos, ela está na escola, ela está estudando, ela precisa de reforço escolar. A igreja tem uma ação social muito importante. A igreja de Mirandópolis, por exemplo, tem uma creche ali na comunidade de Tamarutaca, atendendo 150 crianças, manhã e tarde, dando alimento, instrução, todo o cuidado devido, espiritual, é claro, inclusive. Aliviando o fardo de mamãe e papai que, por conta da necessidade, precisam trabalhar fora e não têm com quem deixar as crianças. Olha aí o papel da igreja atuando para benefício, para o bem dessas crianças e das famílias. Isso também é uma porta aberta para conversar com o pai, conversar com a mãe e ajudá-los, instruí-los, abençoá-los. Também aconteceu que uma das casas onde crianças ali da creche moram, o telhado foi destruído. Aí a gente se uniu como igreja para consertar o telhado. A gente ajuda com alimento também, a criança precisa ser alimentada. Você sabe que John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, desse grande avivamento que impactou a Inglaterra, os Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo, ele tinha uma preocupação tão grande com as crianças e no seu tempo, lá no século XVIII, na Inglaterra, havia trabalho infantil e ele combateu o trabalho infantil. E ele percebeu que as crianças precisavam de escola e ele então promoveu a construção de muitas escolas para as crianças. Foi no movimento metodista, por pressão, por exemplo, por atitude, é que surgiu o conceito e a prática da escola pública, que não existia até então. No movimento metodista também surgiu a escola dominical, tudo naquele tempo. Atenção devida às crianças. E John Wesley aprendeu tudo isso em casa, com a sua mãe, Susanna Wesley, que teve 19 filhos e que os educou com primor. Vocês que são mães com fé, atentem para o exemplo de Susanna Wesley. Tem tantas lições, tantos princípios que ela ensinou a respeito da educação, da instrução do discipulado. Ela não delegou para as atividades da igreja, para o pastor, professores, a educação de seus filhos. Ela fez a sua parte e o resultado foi que tivemos John Wesley, Carlos Wesley, um dos maiores compositores de música sacra de todos os tempos, Charles Wesley. E o John Wesley, esse homem extraordinário, que lutou para pôr fim à escravidão, combateu o tráfico negreiro, o trabalho infantil, a exploração das crianças, os maus tratos, que cuidava das questões sociais e não apenas espirituais. Isso tudo aprendemos com Jesus. Jesus que cuidou das crianças, que cuidava das pessoas, que dava atenção às suas necessidades. Jesus se levantou contra aqueles que menosprezam as crianças. Então, igreja, família, sociedade, deem a elas toda a atenção possível para o bem-estar. Hoje temos muitos perigos. As crianças enfrentam ataques de todos os lados. Sejamos nós protetores das crianças, defensores
e abençoadores, como igreja, como família, como cristãos. Bom, era esse o testemunho, a palavra que eu queria dar aí a vocês, trocando essas ideias, e que a bênção seja grande aí sobre você e a sua casa, sobre a igreja, sobre o povo de Deus e sobre a missão que temos de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Um grande abraço.